Ai, 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 vamos voltar para os nossos estudos de independências, né? Independências, lutas de libertação da Ásia e da África. Vamos lá então, galera. Começando pela Índia. Olha só, né? A Índia que vai ser um dos primeiros países aí da Ásia a começar essa pegada, né, de tentar essa libertação. A Índia vai então fazer aí o seu movimento, né, pró-libertação de 1947 a 1948. A Índia tem um trunfo que nenhum outro país no mundo teve, que foi uma figura super carismática chamada Mohandas Gandhi, que hoje aqui a gente conhece no Brasil como Mahatma Gandhi, né? Que é esse carinha carismático do sorriso lustroso, né, da direita aqui que vocês estão vendo. O Mohandas Gandhi, que ele foi para a Inglaterra, estudou direito lá, usava terno, ele viu a situação da Índia, como a Índia era explorada, ele largou tudo e voltou para a Índia, né, para então liderar esse movimento. Ele que começou então a produzir as suas próprias roupas, né, usava roupas bem simples, tá, uma pessoa super simples que tentava então mobilizar a população, mostrando para ela como a Índia era explorada pelos ingleses, tá? Então, na década de 30, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o Mohandas Gandhi começando a falar para o povo, olha só o que está acontecendo e tudo mais, tá? O povo vai começar a considerar ele um homem sagrado, um homem iluminado, né? Lembrando que a gente tem aqui na Índia o hinduísmo sendo a principal religião, tá? E aí o Mohandas Gandhi ele vai pregar o princípio da não violência, né, pautado na desobediência civil. A gente vai se rebelar, a gente vai deixar de pagar taxas, impostos, a gente vai fazer greve, a gente vai fazer de tudo, mas nunca contando com a violência. Nós não vamos bater, matar, né, estuprar, a gente não vai fazer nada de errado, a gente vai fazer tudo bonitinho, né? E é isso, né? O princípio da não violência, né? A gente vai dar tapa com luva de pelica, né? Como diria o ditado brasileiro, beleza? Então a gente vai ter aí esse princípio da não violência, da desobediência civil. Tranquilo, galera? E aí a gente faz um paralelo, né? Enquanto países da Segunda Guerra Mundial, né, como o RSS, a Alemanha, faziam nossa, né, tudo de horrível que existe no mundo, né, estuprando a galera lá em Stalingrado, matando 6 milhões de judeus em campos de concentração, tava lá essa figura iluminada do Gandhi pregando aí a paz, né, e a libertação por meio da não violência. Olha só como que é o contraste, né, das coisas no mundo. E a gente vai ter então, né, o Mohandas Gandhi trazendo muitas pessoas para o seu lado, né, mostrando os seus princípios para muitas pessoas, e a gente vai ter então esse projeto da Índia independente. Quem não gostava disso era a ala muçulmana, né? Os muçulmanos liderados por Muhammad Ali Jinnah não gostavam do Gandhi, dessa ideia de uma grande Índia, não gostavam disso, tá? Tanto que o Gandhi e o seu amigo Nehru, né, o Jawaharlal Nehru, que é esse carinha que está do lado dele aqui nessa foto, né, um outro grande líder desse movimento indiano, o Gandhi e o Nehru não vão conseguir colaborar, né, cooptar o Ali Jinnah para o seu movimento. E aí a gente vai ter os ingleses aceitando essa independência, tá? Porque o movimento na Índia estava muito forte, não tinha como conter. A Inglaterra que estava em uma determinada crise, né, depois da Segunda Guerra Mundial, vai acabar aceitando a independência indiana. E aí o que, que vai acontecer? Nós aceitamos, né? O famoso give to keep para os ingleses, né? Nós vamos aceitar para receber, né? A gente vai dar espaço para receber algo de volta, né? Então eles vão dar essa independência em troca de manutenção de laços econômicos. Outra coisa, vocês vão repartir os territórios. Não vai ser uma grande Índia. A gente vai ter duas Índias, tá? Então a gente vai ter a Índia, né? Que é o que a gente conhece hoje como Índia, de fato, né? Esse país hindu, de maioria hindu, e o Paquistão de maioria muçulmana, beleza? Então a independência da Índia vai gerar dois países, né? O Paquistão e a Índia. O Paquistão, gente, ele vai acabar se rebelando em 1971, tá? O Paquistão Oriental, lembrando que o Paquistão ficou dividido em duas partes, né? A parte ocidental, a Índia cortando, né, esse território, e a parte oriental, então, que depois da independência de 1971 se tornaria Bangladesh, o país que hoje a gente conhece como Bangladesh, já foi um dia Paquistão Oriental, beleza? O que, que vai acontecer, né? Até hoje tem conflitos entre muçulmanos e hindus nessa região, tá? A gente tem aqui na Caxemira uma disputa
muito ferrada, uma disputa que até hoje não foi bem decidida o que vai acontecer na Caxemira, tá? Tem interesses da China, tem interesse da Índia, tem interesse do Paquistão, então muitos países aí envolvidos nesse conflito da Caxemira que merece uma aula específica só para isso, tá? Mas já para a gente ver que, apesar da independência, os conflitos não vão sair dessa região aqui do subcontinente indiano, beleza? Outro caso interessante é o caso da Birmânia, tá? Também de colonização inglesa, que em 1948 vai conquistar sua independência também nessa leva, tá? Asiática. A gente vai ter então a Birmânia, que hoje se chama Myanmar. Tá? Então, aqui na Birmânia, a gente tem inclusive uma situação bem triste, tá? A Myanmar, que é um país hoje em dia de maioria hindu, perseguem um grupo muçulmano chamado Rohingyas, tá? E os Rohingyas, então, uma calamidade terrível. Nossa, eles tentam fugir dos hindus, mas é bem triste, merece também um vídeo só para eles, beleza? Que é uma situação bem complicada aqui da minoria muçulmana Rohingya, tá, galera? Enfim, além disso, nós vamos ter outro grande país também, outro caso muito importante para o nosso estudo, que é a Indochina, tá? Primeira coisa, Indochina não existe mais, né, em 2021, tá? O que existe hoje são os 3 países que vão surgir da Indochina, tá? Que vai ser o Vietnã, vai ser Camboja e Laos, tá? Então a gente tem esses 3 países juntos, na época eles formavam a Indochina. O que vai acontecer? Primeira coisa que tu tem que entender é que a gente vai ter uma descolonização francesa, tá? Dessa região da Indochina, essa região que era então colonizada pela França, mas a França não vai aceitar descolonizar sem guerra, tá? A França ela quer dominar a Indochina, ela não quer se livrar da Indochina. Então a gente vai ter primeiro, né, a situação da França querendo importunar, né, essas colônias. Em geral, a França vai querer guerra, vai querer controlar essas regiões, tá? Na maioria dos casos. E além dos franceses, a galera da Indochina vai ter que se preocupar também com os japoneses, tá? Então a primeira parte da guerra da Indochina vai ser contra o Japão, que na Segunda Guerra Mundial, né, ali naquele período, vai dominar a Indochina. Então a gente vai ter aí a primeira guerra da Indochina vai ser contra o Japão, né? Eles vão conseguir expulsar os japoneses. Uhul, tamo bem? Não. Que daí chegam os franceses para tentar dominar de volta o território. E aí a gente vai ter a formação aí do Viet Minh. O que foi o Viet Minh? Foi um movimento aí praticamente do Vietnã, tá? Um movimento aí pró-socialista, né? Tentando expulsar, um movimento aí bélico, militar, tentando expulsar os franceses dessa região. Tranquilo? E a gente vai ter esse movimento supernacionalista instigado pelos princípios socialistas, beleza, galera? E aí a gente vai ter uma luta ferrada nessa guerra da Indochina, que vai durar muito tempo, tá? E aí em 1954, né, com a Batalha de Bien Phu, né, de 1954, a gente tem finalmente a expulsão dos franceses e aí o Acordo de Genebra, que então traria a independência da Indochina. Na verdade, no Acordo de Genebra, a gente tem a seguinte situação. Vocês não vão se tornar um país só, que a gente tem medo, né, de vocês ficarem muito fortes. Então a gente vai dividir em 4 países. O Vietnã do Norte, socialista, que queria dominar tudo. O Vietnã do Sul, né, uma ditadura católica. Camboja e Laos. 4 países aí formando essa Indochina, que agora não é mais Indochina, está fragmentada, tá? Os conflitos entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, Vietnã do Norte queria dominar o Vietnã do Sul, né, vão levar, né, às tensões da Guerra do Vietnã de 1955 a 1975, quando a gente vai ter os Estados Unidos, né, tentando dominar aí Vietnã do Norte, que queria se apoderar do Vietnã do Sul, beleza? Quem foi o líder, né, dessa grande nação indochinesa que conseguiu batalhar com o japonês, batalhou com o francês e agora tá doido para batalhar com... Nossa, vamos expulsar todo mundo. Vocês querem vir aqui para o Sudeste Asiático, vocês vão levar porrada, né? Expulsaram os japoneses, expulsaram os franceses e, se precisar, vamos expulsar estadunidenses também. Quem que foi o grande líder do Viet Minh? Ho Chi Minh, tá? Foi o grande líder aí desse movimento de guerrilha indochineses, beleza? Ah, esqueci de falar para vocês, né, o desfecho aqui do nosso querido Jawaharlal Nehru, ele acabou se tornando o primeiro-ministro da Índia, olha só. Então, ele vai ser aí de 1947 a 1964 o primeiro-ministro da Índia, beleza? Só um detalhe que eu tinha esquecido de comentar com vocês.
Bruno, o que mais que aconteceu na Ásia nessa época? Beleza, vou te dar mais alguns casos aqui, né? Aqui não é o intuito mostrar todos os casos de descolonização asiática, até porque senão precisaria de que 10, 15 aulas, né? Muita coisa, mas mostrar algumas coisas interessantes, tá? Até porque fica de curiosidade também. Indonésia, como que foi a descolonização da Indonésia? A Indonésia, que era dominada pela Holanda, vai aí ter um grande movimento popular, tá? Liderado pelo querido Sukarno, tá? O Sukarno vai ser o líder da Indonésia, que vai então levar o povo a lutar contra a Holanda. O povo que sai nas ruas com foice, né? Algumas armas japonesas, enfim. Tu vai com o que tu tiver aí, meu querido. Vai lá lutar contra a Holanda e a gente vai ter a conquista, então, da independência em 1949. Né? A Indonésia, lembrando que é esse país aqui cheio de ilhas, tá, galera? Cheio de ilhas, várias e várias, muitas ilhas, né? Aqui na Ásia. Tranquilo? Depois a gente vai ter também a descolonização da Malásia em 1957, tá? A Malásia que vai ser uma guerrilha de esquerda, uma guerrilha pró-União Soviética, pautada nos princípios socialistas, né, do Karl Marx, né? Uma guerrilha que quer uma reforma agrária, quer aí pautada muito no movimento do proletário, né, explorado pelas nações capitalistas, imperialistas, enfim, tudo aquilo que tu já sabe, né? E a gente vai ter então a guerrilha de esquerda sendo sufocada pelos ingleses na Malásia, tá? E a gente vai ter então os ingleses percebendo que não iam conseguir mais manter, né, uma colônia nesse local, vão negociar com os setores mais moderados dessa guerrilha e a gente vai ter então a conquista, né, da independência na Malásia em 1957. Malásia, outro país que é formado por duas grandes partes, né, uma ilha que é compartilhada aqui com a Indonésia, essa grande ilha aqui, tá, e uma outra parte que é a parte dentro do próprio continente asiático, tá, aqui nessa península, beleza? E a gente vai ter então a Malásia conquistando sua independência. Depois, né, da Malásia conquistar sua independência, a gente vai ter aí a Singapura em 1965. Tá? A Singapura que pertencia, gente, à Malásia, tá? Pertencia à Malásia, vai acabar tendo diferenças ideológicas com o governo malásio, tá? E a gente vai ter então a Malásia expulsando a Singapura do seu país, né? E aí a Singapura vai conquistar uma independência aí, porque ela foi expulsa. Olha só que tristeza, né? A Singapura foi expulsa da Malásia e a gente vai ter então a independência em 1965. Esses três casos aqui eu achei interessante para trazer para vocês, tá? Países aí bem interessantes que vão ser muito importantes no contexto aí dos tigres asiáticos. Então, se você quiser aí dar uma olhadinha, é muito legal saber, né, como que tem sido o desenvolvimento industrial desses países, tanto na segunda metade do século XX como na atualidade, beleza? E aqui as respectivas bandeiras, Indonésia, Malásia e Singapura. Beleza, galera? Vai para a próxima aula então, fico por aqui, o que eu tinha para falar para vocês de Ásia era isso, e aí na próxima a gente vai ver os casos da África. Beijão, valeu!